A cidade que você está vendo do outro lado do rio é a cidade de Cachoeira, a vizinha famosa da cidade que estamos hoje, São Félix, na Bahia. Pouca gente conhece a sua história, já que ela fica ao lado de uma vizinha famosa que é Cachoeira. Então, atravessamos a ponte e fomos até São Félix para conhecer um pouco mais da história dessa cidade que tem muito de história para contar. São Félix está entre o rio e a serra. Do lado direito, o rio Paraguaçu, que reflete a imagem da cidade vizinha Cachoeira. Do lado esquerdo, tem um dos mais belos visuais da região, um grande morro que pode ser mais explorado quando subimos a estrada íngreme, e você vai ver uma ladeira bastante íngreme que subimos e Manu ficou com medo. Essa estrada íngreme cheia de curvas que dá acesso ao município de Muritiba. A cidade teve importante função no terminal tropeiro, pois dela partia a Estrada das Minas, que passava pelo Rio de Contas, na Chapada Diamantina, chegando até Minas Gerais e Goiás, usada para fazer transporte de diversos tipos de cargas. Então, é essa cidade que nós vamos percorrer suas ruas hoje para mostrar para você. Ruas estreitas, ainda de calçamento, praticamente não tem asfalto, muitos prédios antigos, muitos casarios ainda estilo colonial, muitos prédios ainda a ser preservados e muitos deles já foram tombados pelo patrimônio histórico. Uma cidade pequena que fica ali às margens do rio Paraguaçu e que poucas vezes contam a sua história. Eu e a Manu visitamos a cidade de São Félix em um dia de domingo, por isso você está vendo tudo tranquilo pelas ruas. Mas imaginamos que o restante do dia, das semanas, dos dias da semana, também é bastante tranquilo. A cidade, com seus casarios coloridos, chama a atenção por onde a gente passou. Vimos uma cruz bem no alto de um morro e resolvemos ir até lá. Pedimos algumas informações para saber como é que chegava até esse morro. A gente não sabia exatamente como chegar a esse topo. Essa cruz imensa, que é um marco, a gente via sempre que passava pela BR-101, que passa as margens ali de Cachoeira, de São Félix. Eu ficava olhando para aquilo lá, o que tem lá em cima, como é lá em cima. Subir essa ladeira aí não foi nada fácil, mas mais difícil ainda foi equilibrar o carro quando chegamos lá em cima. Esse vídeo ele não está acelerado, está no tempo real. Velocidade média aí de 30, 40 km que estavam subindo. À medida que subíamos, ficava cada vez mais difícil. Afinal, o nosso carro é um carrinho simples, 1.0, um Peugeot 208. Ele conseguiu, mas veja o que vai acontecer quando a gente chega no topo da ladeira. Cada vez mais difícil. Mas o carinha lá embaixo tinha avisado, ó, subir dá, mas é estreito e você tem que ter cuidado lá em cima na hora de fazer a curva, que é bem apertadinho. Se você quiser fazer essa subida, faça, mas tenha certeza que você tem segurança suficiente para chegar nesse ponto, onde você vai precisar parar o carro. Se você tiver sorte, não vai ter nenhum carro na sua frente nem na sua lateral. Olha o que aconteceu com a gente. Quando eu tentei subir, tinha um carro lá no topo, a entrada está um pouco para a esquerda, você consegue perceber que quase não tem nada do lado direito da imagem. Realmente, nesse momento, Manu disse, eu vou descer aqui um pouquinho para você ver como é, e aí você faz a sua curva com mais segurança. Eu acho que ela estava com medo mesmo de o carro descer de ré descontroladamente, mas enfim, ela desceu, foi olhar para mim como é que estava lá na frente, se era seguro, se não era, se tinha espaço, porque o problema não é só subir. Depois que você sobe essa ladeirona, você vai precisar depois fazer uma conversão lá em cima, num espaço muito estreito, muito pequeno mesmo. A vista é bonita, mas assim, se você tem um carro grande, você não vai conseguir fazer essa subida, que ela é realmente bastante íngreme. Ao final dessa coisa toda aí, você vai ver a vista lá de cima desse ponto. Eu parei nesse lugar aí e aí eu engasguei. Realmente foi um momento que eu fiquei tenso, porque assim, a imagem está mostrando, mas não passa exatamente o que foi esse ponto aí. Gente do céu, quase que eu desisto. E eu ficava pensando, gente, eu tenho que subir. Eu tenho que subir para fazer a conversão, para descer de frente, porque descer de ré está fora de cogitação. Eu tentei uma vez, tentei duas, comecei a descer um pouco de ré para ver se achava um ponto para fazer uma conversão. Não tem espaço para fazer uma curva de um carrinho pequeno, que é um Peugeot 208, que é o que eu estava usando. Aí a Manu disse, vamos descer e vou lá. Pois bem, a vista lá em cima
quando você vai olhar de Cachoeira, lá Manu, vai ela andando. Olha só quanto íngreme é. No entanto, tinha gente descendo. Olha o cara aí, descendo de moto com uma criança e tranquilo, né? Porque ele é morador daí, já se acostuma e tal, já sabe como é que funciona. Manu então resolveu ser a minha guia, minha guarda de trânsito. Ela disse que o cara falou, dá para subir, tem como fazer a curva lá em cima. Foi o que me deixou um pouco mais tranquilo e eu resolvi seguir viagem, porque eu fiquei realmente preocupado. Se lá em cima o negócio estava só afunilando, apertando, e se lá em cima não tivesse mais espaço para fazer a curva, como é que seria para descer? Descer de ré fora de cogitação, mas aí tem um espaço razoável, dá para fazer uma curva legal. O que valeu a pena essa subida, principalmente, não só a emoção de ter subido essa ladeirona, é a vista que tem lá de cima. Olha só que beleza quando você chega. Essa cidade aí do outro lado da ponte, do outro lado do rio, esse é o Rio Paraguaçu. Aqui embaixo da imagem, né, do lado de cá, do lado esquerdo, debaixo da imagem, você vê São Félix de cima. E do outro lado, você tem uma imagem pouco comum, pouco vista, que é a cidade de Cachoeira, vista a partir de São Félix. Olha que coisa linda, o Rio Paraguaçu e Cachoeira do outro lado. Bom, depois dessa aventura, resolvemos apreciar a bela imagem e resolvemos descer essa ladeira para dar uma volta pelo centro lá das ruas de São Félix e conhecer um pouco mais sobre essa cidade e contar um pouco da história dela, né? Que, como já falei, foi uma cidade muito importante nas lutas pela independência e ela está à margem direita do Rio Paraguaçu, fica a 110 km de Salvador e surgiu durante a expansão da cana-de-açúcar. A cidade de São Félix ela possui também uma história que, claro, está profundamente ligada aos valores culturais baianos e marcado pelo desenvolvimento da indústria do fumo, com a instalação de várias fábricas de charutos. Não foi uma só não, foram grandes fábricas de charuto, porque toda essa região aí, você vê ali Cachoeira, São Félix, Muritiba, Cruz das Almas, todo mundo ali foi um grande produtor de fumo no passado. E Cachoeira e São Félix, ela também é muito conhecida por ter se destacado durante as lutas de mobilização social pela independência da Bahia. Afinal de contas, ela está do lado de uma importante cidade que foi Cachoeira, como já conhecer, você já viu no vídeo anterior toda a história de Cachoeira. Então caminhar pelas ruas de São Félix é literalmente uma grande oportunidade para a gente ter um contato direto com o passado, com a época em que, à beira do Rio Paraguaçu, saveiros transportavam os produtos do campo para a capital, movimentando o último porto que dava acesso à região das minas e do gado no interior da Bahia. Então a miscigenação, a mistura entre os povos brancos e o negro e a herança indígena fazem com que essa cidade apresente e represente uma característica única ligada às suas raízes e os seus ancestrais. Por isso nós fomos até o lado de lá, até o outro lado da ponte. Eu queria atravessar a ponte Dom Pedro I, Dom Pedro II, a ponte que estava ali, aquela ponte de ferro, a pé. Manu não topou, ficou no carro, então atravessei de carro e vamos dar uma volta pelas ruas lá de São Félix para conhecer um pouco mais sobre essa cidade. Um pouco de história é que em 1822, durante as lutas pela independência da Bahia, São Félix prestou muitos bons serviços lutando ao lado de Cachoeira, na qual era vinculada administrativamente. Ou seja, Cachoeira e São Félix eram uma cidade só, do ponto de vista administrativo. E aí começou lá as batalhas pela independência da Bahia, em 1822, e São Félix foi muito importante. Assim, seria ingênuo a gente pensar que só Cachoeira foi, né? Cachoeira foi, mas São Félix está ali do lado, claro que lutou muito. Então, naquele lendário ano do mês de junho, São Félix também entrou na luta em prol de uma causa comum. Daqui partiram as canoas cheias de sanfelistas que lutaram contra os invasores portugueses e chegou a nossa independência até que eles se renderam. As duas cidades elas estão ligadas por uma ponte de ferro que foi construída pelos ingleses, inaugurada por Dom Pedro II em 1859. Então você vê, 1822 para 1859, a ponte não era do português, a ponte era dos ingleses, foi construída por eles, Dom Pedro II foi quem inaugurou em 1859, essa cidade de São Félix, ela chegou a ser chamada de cidade industrial por ter sido a maior exportadora de charutos da República, que em função disso aí gerou um grande avanço para toda a região e foi beneficiada com a inauguração da antiga estrada de ferro central da Bahia em 1881. Então você vê que a cidade tem uma importância histórica muito grande. A Praça Inácio Tosta
ela é onde está a casa que morou o poeta abolicionista Castro Alves, que nasceu em 1847, faleceu em 1871 e foi autor do livro Espumas Flutuantes, e que nasceu na vizinha cidade Cachoeira. Então São Félix não é uma cidade apenas, uma cidade com muita história para contar, com um povo de muitas lutas, com um patrimônio histórico bastante interessante. Nós descemos do carro, demos uma volta pela orla, às margens do Rio Paraguaçu, e no momento que estavam lá, ficou lembrando, né, como foram aqueles fatídicos, aquele mês de junho de 1822, o que passava-se por esse rio, quantas lutas, quantas esperanças, quantos sonhos foram desfeitos ou foram construídos por esse rio Paraguaçu para que o nosso estado, a nossa Bahia, tivesse a independência que tem hoje, a gente pudesse se manifestar como a gente se manifesta. Mas não só a Bahia, a independência da Bahia, eu diria, e os historiadores dizem que foi o principal fator para a independência do Brasil. Então a Bahia tem uma importância muito grande e a cidade de São Félix e Cachoeiras são vizinhas uma da outra, ligadas por uma ponte de ferro histórica, merece todo o nosso apreço, nosso carinho e a nossa visita. Foi uma visita de apenas um dia, passamos por lá, rodamos a cidade e voltamos para o nosso roteiro, mas pretendemos em breve voltar para passar mais um tempo e 2, 3 dias pelo menos em São Félix e Cachoeira para contar novas histórias, conhecer as pessoas melhor, conversar com eles, experimentar sua comida, sua bebida, sua cultura, sua religião e conhecer mais ainda desse lugar. A você, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é mais um vídeo do Pense Aí. Nós viajamos às cidades do Brasil contando boas histórias para você. Até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário, conte sua história, sua experiência, o que você achou desse vídeo, que é muito importante para a gente. Tchau, muito obrigado. Até a próxima.